Dando continuidade ao nosso conteúdo, vamos ver agora quais são os principais componentes para a montagem das chaves magnéticas de partida. As chaves de comando magnético são equipamentos eletromagnéticos de controle e proteção, capazes de conduzir e interromper correntes de motores em condições normais, sobrecargas e curto-circuito. Tá? Essa é a função de uma chave magnética, ela tem que ligar o motor, ligar, desligar e proteger o mesmo em condições normais, curto-circuito, sobrecargas e também a proteção dos usuários, no caso o operador e pessoas que circulem pelo ambiente industrial. Tá? Elas proporcionam proteção ao operador contra acidentes, tá? Proteção do motor, proteção das instalações e podem ter o comando manual, tá? Onde o operador vai ligar e desligar a mesma acionando botões, tá? Pode ter comando ou acionamento à distância, não necessariamente no painel, no quadro. Então, eu posso ter botoeiras a uma certa distância ou acionamento automático, tá? Que aí vai ser colocada a parte de alguma coisa para comandar ela, alguma inteligência no meu circuito. Contator, tá? Os contatores são os elementos principais de um comando eletromecânico. É através desse que eu vou fazer com que o motor ligue e desligue, tá? Esse é o dispositivo que vai fazer o acionamento propriamente dito, tá? Os contatores permitem, tá, o controle de elevadas correntes por meio de um circuito de baixa corrente, certo? Essa aqui foi a definição do Frank, certo? Porque no contator eu alimento a bobina dele com uma tensão e uma corrente controlada ou baixa, tá? E na parte de potência a corrente vai ser dada em função da sua carga que ele vai alimentar, tá? E a tensão também, eu tenho contatores para níveis de tensões elevadas. Aqui nós temos a figura de um contator, tá? Nessa parte aqui eu tenho os contatos principais, tá? Onde a corrente dele normalmente é a corrente da carga, dimensionada em função da carga. E aqui eu tenho um contato auxiliar, tá? Que a corrente desse contato auxiliar máximo é para 10 amperes. Aqui eu tenho o terminal A2 da bobina e na frente eu tenho o terminal A1 da bobina, onde quando eu alimento essa bobina, o meu contator vai mudar de estado. Como é que se dá o funcionamento do meu contator, tá? Aqui eu tenho um desenho, uma representação do contator, certo? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma bobina, tá? No núcleo fixo existe uma bobina. Quando eu alimento essa bobina, vai passar uma corrente de magnetização na bobina. Essa bobina, por sua vez, vai virar um eletroímã, vai criar um campo magnético e essa parte do núcleo fixo, que é de ferro magnético, vai virar um eletroímã. Quando ele vira um eletroímã, tem a força de atração. O que é que vai acontecer? Vai puxar, vai atrair esse núcleo móvel, tá? Esse núcleo móvel aqui, por sua vez, tem nele preso os contatos móveis do meu contator, onde eu tenho aqui, ó, a corrente de partida, que tem a tensão que está chegando aqui nesse contato fixo, e aqui é um outro contato fixo que está indo para o motor. Quando esse núcleo móvel é atraído para o núcleo fixo após a alimentação da bobina, ele desce, fazendo com que feche esse contato aqui, ou seja, eu tenho um caminho para a passagem da corrente elétrica, tá? Para desligar o mesmo, o que é que eu faço? Interrompo essa passagem da corrente de magnetização, ou seja, interrompo a alimentação da bobina. Quando eu interrompo a alimentação da bobina, o meu contator, por efeito da força elástica dessa mola, vai fazer com que o mesmo volte para a sua posição original, que é a posição de repouso dele. Posição original é com os contatos abertos, tá? O que é aberto fica aberto, NA fica aberto e os contatos NF fechados. Aqui, como nós estamos representando os contatos de força, tá? Os contatos principais, eles voltam para o seu estado normal, que é aberto. Relés térmicos são dispositivos baseados no princípio da dilatação das partes termoelétricas ou bimetálicas. Também conhecido como relé bimetálico, relé de sobrecarga, certo? Aqui nós temos a imagem de um relé térmico, tá? Que a gente utiliza nas aulas, onde eu tenho aqui no início, já tinha demonstrado para vocês, tem aqui os contatos principais, tá? A entrada dele e aqui a parte de saída, e aqui o contato auxiliar NF. Aqui dá para a gente notar que eu tenho uma faixa de ajuste aqui, ou seja, é o ajuste da corrente
de atuação dele, tá? Quando eu estou girando isso aqui, aumentando ou diminuindo, o que é que eu estou fazendo? Estou aumentando ou diminuindo a distância das lâminas bimetálicas do seu ponto de aquecimento. Se ela está mais perto, ela vai aquecer mais rápido e consequentemente vai desarmar mais rápido, ou seja, uma menor corrente. Aqui eu tenho um botão de desligue, tá? Esse botão aqui vermelho, quando eu pressiono ele, ele abre esse contato aqui normalmente fechado, tá? Aqui eu tenho o botão de rearme, quando mesmo atua, eu rearmo por meio desse botão azul aqui, certo? Só que esse botão tem a função de rearme manual e rearme automático. Quando eu travo ele na posição rearme automático, ele sempre fica acionado, que é como está aí nessa posição, certo? O que é que acontece com o rearme automático? O rearme automático, se houver uma sobrecarga, haverá um aquecimento das lâminas bimetálicas, as mesmas irão dilatar, fazendo com que desarme o meu relé, ou seja, abre esse contato 95 e 96. Com isso vai desligar o meu motor, tá? E o que é o rearme automático? Ele vai ficar desligado, é uma lâmina que sofreu um aquecimento. Quando o material bimetálico esfriar, ele vai voltar para a sua posição normal e vai fazer com que feche esse contato, porque ele já está com o rearme automático travado. Ele vai fechar o contato novamente, aí o operador vai simplesmente religar o meu sistema, tá? E como é que funciona o rearme manual, tá? Acontecendo a mesma falha, certo? Ele atuando, tá? Ele vai abrir esse contato 95 e 96. O material, o sistema vai esfriar, as lâminas bimetálicas vão voltar para a sua posição original, só que o contato 95 e 96 permanecerá aberto, certo? Por que ele vai permanecer aberto? Porque eu tenho que rearmar. Eu teria que ir lá manualmente no meu relé e pressionar esse botão azul para fazer o rearme. Fazendo esse rearme, o contato 95 e 96 vai fechar novamente, liberando assim o meu sistema para que eu possa religar o motor. Que o princípio de funcionamento dele, tá? Ele se dá por meio da dilatação, tá? De materiais. Como é que é feito? É uma lâmina bimetálica, é uma lâmina formada por dois materiais, onde esses materiais têm o coeficiente de dilatação diferente. Qual é o coeficiente de dilatação? Com o aquecimento, os materiais tendem a dilatar, uns mais do que os outros. Essas lâminas são fundidas, soldadas uma sobre a outra. Como tem um coeficiente de dilatação diferente, haverá uma curvatura para um lado, tá? Para o lado de menor do material que tem menor dilatação. Aqui nessa figura aqui, onde eu tenho azul e amarelo, aqui eu tenho as lâminas bimetálicas AB e CD, tá? Com coeficientes de dilatação diferentes, onde o coeficiente alfa 1 é maior que o coeficiente alfa 2. Alfa 1 é o coeficiente da barra AB, alfa 2 é o coeficiente de dilatação da barra CD. Com o aquecimento, como eu tenho maior coeficiente, ou seja, ele vai dilatar mais, tá? A barra AB, ele vai curvar-se para o lado da CD, ou seja, para baixo. Consequentemente, ele vai fazer alguma coisa, tá? Isso é o que acontece. Quando esfriar, essas lâminas voltam para a sua posição normal, tá? Aqui eu tenho a representação, tá? Interna de um relé térmico ou relé bimetálico, tá? Aqui eu tenho as três lâminas bimetálicas. Por que três? O meu sistema é trifásico, então eu tenho que monitorar a corrente nas três fases, certo? Essas lâminas, elas ficam próximo, é um dispositivo, tá, de arraste, que é onde ele vai atuar, fazer com que ele empurre, atue o mecanismo, tá? Faça com que ele desarme abra o meu contato, tá? Aqui eu tenho o contato 95 e 96, tá? Quando há uma sobrecarga em alguma dessas três fases ou nas três fases, tá? Essas lâminas curvar-se-ão para a esquerda, empurrando esse cursor de arraste, que por sua vez vai bater no dispositivo aqui, que vai empurrar que esse contato vai abrir o contato 95 e 96, que é o contato normalmente fechado dele, tá? Quando acontece isso, ele vai abrir esse contato e vai desligar o meu motor, tá? Ou seja, eu não tenho nenhuma interligação aqui, ó. Aqui é a entrada do meu relé, ou seja, aqui é a parte onde está o circuito de força, onde está indo a alimentação para o meu motor, ou seja, a corrente elétrica vem, passa por esse condutor todinho e vai para a carga.
vem na entrada aqui, passa por esse condutor e vai para a carga, vem aqui, passa por esse condutor e vai para a carga. Ele vai identificar uma corrente no circuito de força e vai abrir o circuito de comando, ou seja, eu não tenho interligação elétrica no relé térmico entre o circuito de força e o circuito de comando, tá? Por sua vez, quando esfriar e eu tentar rearmar, que seria o botão de rearme, eu quando pressiono ele, eu volto esse contato aqui para o meu minha posição normal, certo? Aqui eu tenho o 3, que é o botão de teste, que é o de desligue, e aqui eu tenho o ajuste, tá? Aquele botão de ajuste da corrente elétrica, onde eu girando ele vai aproximar ou distanciar esse botão aqui do gatilho dele, dá o meu cursor de arraste. Relé de falta de fase. Os relés de falta de fase são dispositivos eletrônicos destinados à proteção de equipamentos ligados ao sistema elétrico trifásico contra a falta de fase, tá? Tem alguns que têm proteção contra assimetria, mas basicamente é falta de fase. O que seria isso? Seria basicamente um relé onde a alimentação da sua bobina é trifásica, ou seja, se eu tenho um relé onde a alimentação da bobina é trifásica, se alguma dessas fases faltar, ele automaticamente vai desligar, fazendo com que abra um contato e, consequentemente, ele desliga alguma coisa. O relé de falta de fase ele tem a proteção do meu sistema para proteger o motor contra a falta de fase, porque falta de fase é um dos problemas que pode causar a queima do meu motor. Lógico, o relé térmico, estando bem ajustado, bem dimensionado, esse também vai proteger o motor contra a falta de fase. Só que a função do relé térmico não é proteger contra a falta de fase. Contra a falta de fase, nós temos um relé específico, que é esse relé aqui, ó. Nós temos aqui na sua entrada, onde eu coloco o terminal onde eu coloco a fase R, o terminal onde eu coloco a fase S e o terminal onde eu coloco a fase T. Quando o meu relé está alimentado com as três fases, tá? Ele vai comutar, ou seja, fecha esse contato C e NA. O contato NA vai ser fechado. Se faltar alguma fase dessas, ele tira a alimentação da bobina e abre esse contato. Abrindo esse contato, ele vai desligar o meu motor, fazendo a proteção do mesmo contra a falta de fase. Relés de nível. Os relés de nível são dispositivos eletrônicos de controle e supervisão automática do nível de líquidos condutores de corrente elétrica. Normalmente é utilizado para controle de caixa d'água, tá? Os relés de nível, tá? Eles têm a parte de alimentação, certo? Normalmente em 220 volts. Aqui o A seria o terminal equivalente ao A1 e aqui o B seria o terminal equivalente ao A2, ou seja, fase e neutro, tá? C é o terminal comum, NA é um contato NA que quando ele tiver dependendo da configuração do relé, se for para nível inferior ou superior, ele pode estar quando ele tiver com nível fechado ou quando ele tiver com nível máximo aberto, e o contato NF aqui ao lado do NA, tá? Aqui nós temos o ES, que é o eletrodo superior, EI, eletrodo inferior, e ER, eletrodo referência. Como é que se dá o funcionamento deste relé, tá? Imagine aqui que ele seja um relé de controle de nível superior, ou seja, eu estou controlando o nível de uma determinada caixa de água, tá? Quando essa caixa estiver vazia, sem água, ou seja, no nível mínimo, ele vai ligar uma bomba para que enche essa caixa, tá? Aí o que é que acontece quando está no nível mínimo? Quando ele está no nível máximo, a água está fechando esses três eletrodos aqui, ó, ou seja, eu tenho o sinal nos três eletrodos. Aí eu começo a usar essa água vai baixar. Separa aqui o eletrodo superior do eletrodo inferior. Acontecer alguma coisa, não pode acontecer nada, o sistema tem que ficar desligado. Agora, quando a água separar o eletrodo inferior do eletrodo referência, aí sim tem que ligar o sistema, porque a água chegou no nível mínimo, aí vai encher a caixa. Quando começa a encher a caixa, a água toca novamente, fecha os contatos entre o ER e o EI, não acontece nada, tem que continuar bombeando. Quando a água chegar a tocar aqui no ES, que fechar o contato elétrico entre os três, aí vai desligar o meu sistema. Para quê? Porque a caixa ficou cheia, para que a mesma não derrame, não transborde, tá? Nós temos aqui uma outra figura que vai ilustrar basicamente isso, tá? Eu tenho aqui o meu esquema de ligação, onde eu vou ligar o fase no A, o neutro no B,
tá? E eu tenho aqui os eletrodos. EI, que é eletrodo inferior em azul, ES, eletrodo superior em vermelho, e o ER, que é o eletrodo de referência, tá? Esse eletrodo de referência, normalmente eu coloco ele na mesma altura do EI, porque ele serve apenas como referência. Se ele tiver na mesma altura e a água separar os dois aqui, não tiver contato elétrico entre eles, dá da mesma forma. Como aqui também, ele está no fundo do reservatório e o EI está um pouco acima. Quando a água separa o EI do ER, vai desligar da mesma forma, ou seja, essa altura aqui, essa posição do ER não faz muita diferença, tá? Ele vai, quando separar, não tiver água entre o EI e o ER, ele vai desligar o meu sistema ou ligar, dependendo da função do meu relé ou como esteja programado o meu sistema, tá? E o eletrodo superior é o nível máximo. Quando a água tocar aqui nele, nesse nível máximo, ele tem que desligar para evitar que derrame a minha caixa de água, tá? Quando chegar no nível mínimo, separando aqui o inferior do ER, ele vai ligar o meu sistema para que a caixa encha novamente e eu não tenha nem falta nem desperdício de água. Essa é uma das principais funções desse relé de nível. Relé de tempo. Os relés de tempo são dispositivos eletrônicos que permitem, em função de tempos ajustados, comutar o sinal de saída de acordo com sua função, tá? Da mesma forma do relé de nível, nós temos algumas funções para o relé de tempo. O que é um relé de tempo? É um relé onde eu tenho um ajuste numa escala de tempo, onde eu vou ajustar essa escala de tempo em função do meu tipo de acionamento que eu quero, da minha carga, tudo que foi predefinido, tá? Foi definido o tempo para aquela comutação. E eu tenho alguns contatos dele. Eu tenho a alimentação dele, tá? A bobina dele, a 1 e a 2. E tem os contatos de comutação, tá? Dele. 15, 16 e 18, tá? Normalmente 15 e 16 fechado, 15 e 18 aberto. Quando eu alimento ele, isso aqui para um relé de tempo com retardo na energização. Quando eu alimento, vamos ver aqui um gráfico que vai ficar mais fácil o entendimento, tá? O que é que acontece? Quando eu alimento o meu relé de tempo, tá? Aqui eu comecei a alimentar, aqui tem esse gráfico, enquanto ele está alimentado aqui essa parte vermelha. Quando eu alimento o meu relé de tempo, ele fica com a saída 15 e 16 fechada, até passar o tempo que ele foi programado. Se ele foi programado para 10 segundos, essa saída 15 e 16 vai ficar fechada por 10 segundos. Quando passar esse tempo, o que é que acontece? Abre o contato 15 e 16, fecha o 15 e 18. E vai ficar por quanto tempo? O tempo que eu mantiver a alimentação na bobina dele, tá? Dependendo das chaves que a gente utilize, eu posso deixar a alimentação constante na bobina dele ou posso utilizar um contato que vai tirar essa alimentação. Tá interessante que eu tire essa alimentação para quê? Para aumentar a vida útil do meu relé de tempo. Se eu deixar ele constantemente ligado, eu vou diminuir a vida útil do mesmo, tá? O ideal é que o relé de tempo entre em um determinado tempo, conte esse tempo, faça a comutação e fique um pouco o tempo necessário para que a chave faça, ou seja, consiga fazer o seu funcionamento adequado, ou seja, cumpra a sua função. Programador diário e semanal. Programador diário e semanal, conhecido como PDS, é um dispositivo eletrônico utilizado para acionamento e desacionamento de equipamentos elétricos em horários e dias das semanas pré-estabelecidos. Eu acho que vocês já conhecem, tá? O PDS que foi utilizado em instalações elétricas. Tá? Ele tem algumas funções aqui. Ele é basicamente um relógio digital onde eu coloco dias e horários que ele vai ligar e desligar alguma coisa, tá? Aqui eu tenho dentro dessa caixa, eu tenho os contatos dele onde eu faço conexão elétrica e aqui eu tenho os botões de programação do mesmo. Fusíveis, tá? Agora nós vamos falar um pouco sobre o dispositivo de proteção que ainda é muito utilizado, tá? Fusíveis, tá? Hoje em dia nós tem a possibilidade de utilizar disjuntores e principalmente disjuntor motor, tá? Mas fusível ainda é muito utilizado no meu sistema de proteção de chaves magnéticas. Nós vamos até aprender um pouco como calcular ou dimensionar esses fusíveis para os dispositivos aqui, tá? É um dispositivo dotado de um elemento metálico com seção reduzida na sua parte média, normalmente colocado no interior de um corpo de porcelana hermeticamente fechado, contendo areia de quartzo ou granulometria adequada. Essa aqui foi a definição do João Mamede, tá? O que é que isso é? Um dispositivo onde ele tem os contatos, falando do fusível tipo D, tá?
pegando como exemplo o fusível tipo D. Ele tem a parte de contato inferior e superior, tá, onde ele vai ficar dentro de... vai ser colocado no porta-fusível, e dentro desse fusível, que ele é de porcelana, existe areia de quartzo e um condutor fino, onde esse condutor tem um ponto, que ele é o ponto de fusão, onde a corrente ultrapassando o valor da corrente nominal do mesmo por um determinado período, daí ele vai fundir, vai abrir esse circuito, ou seja, vai interromper esse caminho para a corrente. Interrompendo isso aí, ele vai abrir e tirar a alimentação do meu sistema. Essa é a proteção do fusível, tá? E essa areia de quartzo, ela serve para extinguir o arco elétrico, tá? Quando há um rompimento, tem alguma carga e a gente interrompe a passagem da corrente elétrica, forma-se o arco elétrico. Esse arco elétrico pode danificar ou não ser extinto, mas essa areia de quartzo, ela extingue o arco elétrico, tá? Que nós temos aqui um modelo de fusível, tá? Eu tenho a tampa do fusível, eu tenho um fusível tipo D, tenho o parafuso de ajuste, tá? Por exemplo, eu tenho um parafuso de ajuste para 10 amperes. Eu dimensionei, coloquei lá, fiz o cálculo que aquele fusível deveria ser 10 amperes. Eu compro e coloco um parafuso de ajuste de 10 amperes. Se porventura queimar o fusível de 10 amperes, um técnico for substituir esse fusível e não tiver um de 10 amperes, tentar colocar um de 16 amperes, não vai caber por conta do parafuso de ajuste. O parafuso de ajuste é dimensionado para espessura. Quanto a maior a corrente desse fusível, mais largo vai ser a base dele. Consequentemente, nenhuma base de 10 amperes, nenhum parafuso de ajuste de 10 amperes, eu não posso colocar um fusível de 16 ou corrente maior, tá? Por conta do tamanho. Eu poderia colocar um de 6, de 4, então eu poderia colocar fusíveis de corrente menor, mas não maior, ok? Aqui eu tenho o anel de proteção, tá? Esse anel de proteção serve para a gente proteger, ou seja, isolar essa parte rosqueável aqui dele, que é condutora, que é metálica. E aqui eu tenho as bases do meu, a base do meu fusível, tá? Ela pode ser de engate rápido ou fixação com parafuso. E aqui nós temos o tipo NH, tá? Que é conhecido também como fusível tipo faca. Ele tem um corpo de porcelana, um elemento fusível, e toda essa parte aqui, ó, metálica, ela conduz eletricidade. Por isso que a gente não utiliza esse tipo de fusível nas aulas, por conta do risco de contatos acidentais com a parte energizada. Aqui nós temos um exemplo para dimensionar os meus fusíveis, tá? Eu quero aqui, ó, dimensionar um fusível para proteger o motor VEG de 5 cavalos, 220 volts barra 60 Hz, um motor de 4 polos, supondo que o seu tempo de partida seja de 5 segundos, no caso uma partida direta. Para resolver esse coisa, primeiro eu tenho que, pelo primeiro critério, eu tenho que pegar, como eu coloquei os dados, motor VEG, 5 cavalos, os dados do motor, eu vou no site do fabricante, no catálogo dos motores dele, ou na placa de identificação do motor, e pego as informações que tem lá. Nesse caso aqui, no catálogo do fabricante, como isso aqui foi uma questão hipotética, então eu peguei lá um valor da corrente nominal no catálogo do fabricante, 13,8 amperes, e pego a corrente de partida lá, 113,16 amperes. Essa corrente de partida ela é dada pela relação IP sobre N. Eu tenho a corrente nominal para esta tensão, aí encontro a relação IP sobre N lá na placa do motor ou no dado, no caso aqui no catálogo do fabricante, e determino essa corrente de partida, tá? Com essa corrente de partida e esse tempo aqui, eu tenho que pegar dimensionar um fusível para esse motor que suporte essa corrente de partida por esse tempo. Se o fusível não suportar essa corrente de partida por esse tempo, ele vai fundir. É isso que a gente vai fazer, é o primeiro critério. Aí com isso eu vou pegar os gráficos de curva de tempo versus corrente dos meus fusíveis. No caso aqui, a gente está dimensionando o fusível do tipo D, certo? O que é que eu vou fazer? Primeiro ponto, eu vou traçar uma linha aqui, ó, no tempo de 5 segundos. Eu tenho aqui, ó, 1 segundo, aqui tempo em segundos, tá? 1 segundo, 2, 3, 4, 5. Cheguei aqui no 5, aí continua 6, 7, 8, 9, 10 segundos, seria aqui, ó. Ou seja, 5 é aqui, essa linha vermelha. Eu traço aqui nessa linha vermelha, beleza. Aí vou pegar aquele valor de corrente lá, aproximadamente 113 amperes, vou traçar uma outra linha subindo.
No cruzamento dessas duas linhas aqui, eu tenho a determinação do meu fusível, ou seja, deu essa faixa amarela. Aqui eu marquei e ficou destacado em amarelo. Aí eu pergunto, eu deveria utilizar, e quando eu olho aqui em cima eu tenho fusível de 25 amperes e um fusível de 35. Aí eu me pergunto, eu deveria utilizar um fusível de 25 ou de 35? Vamos ver. Se eu utilizar um fusível de 25 amperes, tá, que é o menor fusível aqui, foi encontrado a 25 amperes, com essa corrente de 113 amperes mais ou menos, ele iria queimar aqui, ó, em menos, aí quando eu volto para cá, ó, ele iria fundir em menos de 2 segundos, ou seja, menor do que o meu tempo de partida. Se eu utilizar um fusível de 25 amperes para esse motor, ele vai queimar em menos de 25, ou melhor, em menos de 2 segundos. E o tempo de partida é de 5 segundos, consequentemente não vai atender. Já se eu escolher o fusível adequado, que no caso é o de 35 amperes, com essa corrente aqui, ó, de 113, vamos ver quando é que ele iria queimar, ó. Ele está aqui mais ou menos, ele iria queimar aproximadamente com, aqui ó, seria 10, 20, 30 e vai colocando aqui, aproximadamente 15 segundos. Com esse tempo de 15 segundos é mais do que suficiente para proteger o meu motor, porque o meu motor, ou melhor, para suportar a corrente de partida do meu motor, porque o meu motor, ele só vai consumir essa corrente durante 5 segundos. Depois desses 5 segundos, ele vai baixar gradativamente essa corrente para a corrente nominal, certo? Ou seja, o fusível adequado nesse caso seria um fusível de 35 amperes que vai suportar essa corrente por 15 segundos. Vamos lá aproximar. Tá aí onde o tempo de partida é de 5 segundos. Aqui com os valores, tá, de IP e o tempo de partida, observamos no gráfico que o fusível é o de 35 amperes, conforme na figura anterior. Levando em consideração o segundo critério. O que é que tem esse segundo critério? Esse segundo critério, ele define que a corrente do fusível tem que ser maior ou igual a 1,25 vezes a corrente nominal do meu motor, tá? Se eu voltar aqui, ó, a corrente nominal do meu motor é de 13,8 vezes 1,25 dá 16,56. Por que isso? Por que esse segundo critério? Esse segundo critério é dado para evitar o envelhecimento prematuro do meu fusível, ou seja, de tanta partida ele queimar sem ter um curto-circuito, tá? E quando a gente observa, a corrente do meu fusível, que foi de 35 amperes, é maior ou igual a 16,56. É maior. Então, satisfaz também essa condição. E um outro critério, o terceiro critério, seria verificar se o contator e o relé admitem este fusível como fusível máximo de funcionamento, tá? Se vocês quiserem aprender ou saber mais detalhes sobre a questão de dimensionamento de fusível, coisas do tipo, no meu site lá tem um curso, tá, sobre dimensionamento de chaves magnéticas da WEG, tá? Aí lá eu explico bem detalhadamente como é que a gente faz esse cálculo, como é que a gente encontra o contator, o relé, tudo direitinho. Vocês podem pegar lá, ver as videoaulas e o material que tem lá disponível para vocês no meu site. Vocês podem olhar isso aí que vai explicar mais detalhadamente. Por enquanto, o que vocês precisam saber é isso aqui. Se quiserem ter mais detalhes, vão lá no site e também olhem no material, na apostila que tem disponibilizado para vocês. Tem outras explicações complementares. Beleza?